Jogo entre Vasco e Botafogo pode ser adiado após o Vasco enviar um ofício à Ferge e não ir para a reunião de escolha de árbitros. Eu vou te explicar o que é que está acontecendo. Vamos falar também sobre um pedido que o Vasco fez com outros clubes do futebol brasileiro para que o Campeonato Brasileiro tenha uma pausa durante a Copa América. Também vamos falar da situação de Esforza, para o jogador praticamente fora do clássico contra o Botafogo. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado, viu? Você é sempre bem-vindo ao nosso Comentaléu Vascaíno. Aquele abraço para você. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, vamos trazer as informações do Gigante da Colina, porque esse dia de sexta-feira começou muito bem. Primeiro, vou trazer uma informação um pouco mais que vai ser para o futuro, vamos dizer assim. O gerente de futebol do Flamengo. Ah, Léo, por que você está falando do Flamengo? Você vai entender. O Luiz Carlos Azevedo, ontem na entrevista coletiva da vitória deles lá na Arena Batistão em Aracaju contra o Bangu, disse que o Flamengo e outros clubes brasileiros, entre eles o Vasco da Gama, entraram em uma reunião e fizeram um requerimento nessa união que eles fizeram para que fosse paralisado o Campeonato Brasileiro durante a Copa América. A Copa América acontecerá no dia 20 de junho até 14 de julho. Ou seja, os times brasileiros perderiam minimamente aí, durante metade de um mês, seus jogadores. No Vasco, por exemplo, Rojas, Medel, a possibilidade até do Galdame ser convocado. Tem Sforza também que está chegando agora. Alguns jogadores podem se destacar como Pitões ser convocados também. Então os clubes perderiam esses jogadores por boa parte do Campeonato Brasileiro. Esse tempo está sendo tratado aí pelas equipes. A Copa América será disputada nos Estados Unidos, faz parte do calendário FIFA e a liberação dos convocados é obrigatória. Na última data FIFA de novembro, né, 29 jogadores atuaram, da Série A foram chamados por seleções sul-americanas. A CBF vai analisar e, se for aprovado, haverá a mudança da final da Copa do Brasil. E as oitavas e quartas de final seriam antecipadas para o período durante a Copa do Brasil, mas a decisão do torneio passaria para os dias 11 e 15 de dezembro, após o final do Brasileirão. Então, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo, Bragantino, Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Vasco fizeram esse ofício, foi enviado à CBF nos últimos dias e aguardam aí uma resposta da CBF. Falando agora sobre arbitragem, sobre Ferge, o Vasco enviou um requerimento. O Vasco foi convocado junto com o Botafogo para aquela reunião que acontece da Ferge, né? A Ferge criou essa reunião aí para poder definir o árbitro do jogo contra a equipe do Botafogo. O Vasco não foi, como já tinha adiantado, não vai, como já tinha adiantado o Alexandre Matos. Ele tinha dito na entrevista coletiva que o Vasco não iria, porque não adianta, e enviou o ofício à Ferge falando o seguinte, que o Vasco reafirma o compromisso de trabalhar com a Ferge e que, nesse momento, envia o ofício solicitando arbitragem FIFA de fora do Rio de Janeiro para o jogo contra a equipe do Botafogo no próximo domingo às 16 horas no Newton Santos. Caso não haja tempo hábil para tal, o Vasco já se adiantou e solicitou como segunda opção o reagendamento da partida para que o pedido que visa a melhoria da qualidade e garantia de uma arbitragem justa seja atendido. Como eu falei, o clube reafirmou seu compromisso em parceria com a Ferge para buscar os meios de melhora a qualidade de arbitragem de forma sustentável e perene para as próximas competições. O Vasco entende que é necessário lutar pelo que acredita na competição fora do campo, mas dentro de campo vai seguir jogando com força máxima. Então, a Ferge ainda não respondeu, o Botafogo não se pronunciou. Como eu falei, a Ferge convidou os dois clubes, mas é uma medida correta do Vasco. Se a gente for ver, dos últimos 4 árbitros que apitaram jogos do Vasco, os três
2 foram afastados, um fez uma arbitragem horrorosa, horrenda, e que não teve nenhum tipo de punição. E não dá pro Vasco ficar num campeonato onde a arbitragem é ruim. A arbitragem em si no Brasil, ela já é ruim. A da Ferg, ela é horrorosa. Tanto é que a gente vê que figura os grandes jogos hoje da arbitragem da Ferg, poucos, só o Bruno Arleu e o outro rapaz que eu esqueci até o nome dele agora. São os dois únicos que estão ali no top. Só são dois árbitros. Então, cara, o Vasco está correto, medida correta. Lembrando que o Vasco não pode abandonar o Campeonato Carioca por medidas drásticas, né? Inclusive o Pedrosa trouxe essa informação: 10 milhões de multa, exclusão do Campeonato Brasileiro, exclusão da Copa do Brasil. Mas é aquela, cara, não dá para o Vasco se submeter a isso. E o Vasco teve uma atitude enérgica, correta, e vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Será que a FERJ vai acatar? O Botafogo acho que vai ser lindo, porque o Botafogo vai jogar contra o Aurora pela pré-Libertadores. Para eles, quanto mais tempo para trabalhar, melhor. Acho que o Botafogo até aceitaria essa ideia. Mas será que a FERJ vai aceitar? Vamos ver, né? Vamos esperar aí. Esperamos que até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não houve nenhuma resposta por parte da FERJ em relação a essa situação. Mas vamos aguardar para ver o que será decidido. E o Vasco está correto, cara. O Vasco não pode deixar que essas coisas aconteçam, porque senão vai virar bagunça. E virando bagunça, você não consegue mais colocar as coisas nos lugares. Falando agora sobre Juan Esforça. Chegou ontem ao Brasil, muito animado. Só que o Vasco está esbarrando nas burocracias da AFA, né? Eu nunca vi a AFA uma burocracia para liberar documento e é complicado. Aí vocês vão dizer assim: ah, mas o Verrete foi rápido. O Verrete foi rápido porque foi somente o Vasco, prioritariamente, pegou uma brecha e pegou o jogador emprestado para depois mudar para um contrato definitivo. Por isso que o Vasco conseguiu ter agilidade na inscrição do Verrete. Mas como aconteceu com o Orelhano, como aconteceu com o Capasso, o Vasco não chegou, não teve a documentação do Sforza ainda, e o Vasco não conseguiu inscrever o Sforza até essa quinta-feira, que era o prazo máximo para ele poder jogar nessa rodada do Campeonato Carioca. Se o jogo do Botafogo for adiado, fica naquela mesma situação que teve ano passado, por ele não ter sido inscrito 3 dias antes do início da rodada, ele não poderá jogar contra o Botafogo. Só se abrirem uma brecha para esse campeonato do jeito que está, uma bagunça, a gente não duvida nada. Mas enfim, o Sforza, a priori, não deve ir a campo para enfrentar a equipe do Botafogo e deve ficar de fora dessa partida por causa das questões burocráticas. O jogador ainda não conseguiu ser inscrito a tempo. A expectativa é que ele esteja nos 2 últimos jogos, contra a Portuguesa, contra a Volta Redonda e também no jogo contra a equipe do Marcílio Dias pela Copa do Brasil. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. É sempre um prazer ter você aqui. Até a próxima. Saudações vascaínas. Deus abençoe a todos e valeu!